Olá, meus amigos. Eu sou Fernando Lescovar e faço parte da direção da Associação Brasileira de Soldagem. Recentemente, nós participamos da ExpoMAF 2025 e nós da diretoria resolvemos nos reunir, gravar essa reunião que fala a respeito de nossa experiência dentro dessa importantíssima feira da indústria brasileira. Lá nós vamos falar sobre contatos que nós tivemos, sobre as inovações que vimos nessa feira, sobre uma palestra importante que foi proferida pela ABS a respeito da família ISO 3834 e demais normas. Então, convidamos vocês todos a participar, assistir esse vídeo e saibam que é somente a parte um. Vamos fazer a parte 2 também, onde a gente vai dar mais detalhes ainda. Então, sejam bem-vindos. Olha que beleza, a gente tem aqui um conjunto de senhores que participam da diretoria da ABS e a gente resolveu gravar esse vídeo por uma razão muito simples. Nós estamos muito contentes pelo fato de ter participado esse ano da ExpoMAF 2025, que aconteceu no Espaço Imigrantes, onde a gente teve a oportunidade de encontrar uma série de amigos, uma série de empresas que trabalham com soldagem. Nós somos a diretoria da ABS. A gente tem o orgulho de ter aqui o Décio Branchini, que por sinal foi o primeiro presidente da ABS, Décio Vieira, nosso querido professor Alexandre Bracarense e eu, Fernando Lescovar. Daqui a pouco pode ser que entre alguém também aqui para participar dessa nossa reunião, mas a gente decidiu fazer essa reunião gravada para poder deixar para a posteridade essa nossa alegria da retomada da ABS e de todos os passos que ela tem dado. O tema principal desse nosso bate-papo de hoje é justamente esse encontro que eu acabei de falar com essa turma toda da soldagem na ExpoMAF. Então, nós vamos fazer aqui uma resenha, nós vamos fazer aqui um bate-papo muito gostoso de poucos minutos, onde a gente vai trazer aquelas percepções, né, que nós tivemos na feira. O Décio esteve na feira, o Décio Vieira esteve também, bem como alguns outros diretores. Então, vamos começar o nosso papo aqui e vamos começar pelo Décio Vieira, que é o vice-presidente, por sinal, da ABS, e que é um entusiasta, né, da soldagem aqui no Brasil, tem uma história muito bonita. Décio, conta um pouquinho para nós aí o que que você viu, o que que você achou de especial, e assim a gente vai rodando aqui o nosso bate-papo, né? É, tava grande, hein? Tava É um, boa. um espaço muito bem preparado, uma infraestrutura muito boa, um acesso muito bom. A Expomof está de parabéns pela organização e pelo espaço que ela disponibiliza para a gente. E é um espaço muito grande. Olha, eu posso dizer que eu fiquei lá um dia e não vi tudo. Eu vi metade da área toda. Então, eu consegui fazer 50%. Eu foquei um pouco mais naquela área que a gente estava, que era mais ou menos a área que estava concentrado as indústrias da solda, né? As empresas relacionadas à solda estavam mais ou menos lá naquela metade que a gente estava. E eu gostei muito, estava muito interessante. Muitos fornecedores, muitas soluções de soldagem. E o que eu senti falta é um pouco da manufatura aditiva, né? A manufatura aditiva é algo que vai dominar cada vez mais o nosso mercado. A gente estava até expondo, né, Fernando? Itens de manufatura aditiva. Pela proximidade, né, que nós temos com a Universidade Federal de Uberlândia, e com o seu laboratório de solda, né, o LaproSolda, eles cederam graciosamente algumas peças para a gente começar justamente a trazer essa cultura, né, da manufatura aditiva por deposição a arco. E muitas pessoas, mesmo da área nossa de soldagem, passavam pelo stand nosso, olhavam e perguntavam o que era. Pensava, é solda Não, de revestimento, né? não, Fernando, vamos pedir para o Décio explicar um pouco, já que ele está tão interessado nesse tema. É isso aí. Manda bala, Décio. O que que você acha que a gente Não, o curte? O que 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 é é primeiro? O importante? que que é? Então, eu estou na indústria.
né? E estando na indústria, eu tenho muitas soluções de peças que eu fico refém de um fornecimento da China, da Índia, de produtos fundidos. E eu estou esperando muito o desenvolvimento da indústria da manufatura aditiva para eu poder conseguir mudar a chave, conseguir comprar certas peças num prazo menor e não precisar vir de tão longe. Essa semana mesmo eu estava discutindo uma peça que a gente tem que fabricar e que, se for colocar na fila da fabricação de uma fundição normal, vai levar meses. Mas o meu cliente não pode esperar. Então, estamos já, talvez, fazendo até uma improvisação com um robô que a gente tem lá no Canadá para fabricar uma peça. A gente tinha as duas peças lá, lá no estande da ABS, e a hora que a indústria de manufatura aditiva tiver desenvolvida, ela vai mudar muitas soluções, muitos caminhos que hoje a indústria tem para buscar peças na Ásia, essa chave vai mudar. Mas não é só isso que a gente tinha lá com a gente no estande da ABS, né? A gente tinha outras soluções lá, né, Fernando? A gente teve também a grata surpresa de uma empresa francesa nos procurar para poder trazer a tecnologia de soldagem por feixe de elétrons, né? Essa empresa se chama Tecmeta e ela ficou um certo tempo ali conosco exibindo certos corpos de prova soldados através desse processo muito interessante, muito eficiente, naturalmente ocupa um nicho de mercado, não é através de feixes de elétrons que nós vamos soldar um navio, por certo, né? Mas ele tem as suas aplicações em áreas tais como aeroespacial e tudo mais. Então, se uma das funções da ABS é compartilhar conhecimento, a gente teve lá no nosso stand tanto essas peças de manufatura aditiva por deposição a arco, como também essas peças soldadas por feixes de elétrons, e também tivemos lá, cedidos graciosamente pelo laboratório TeamLab, do nosso grande amigo, né, José de Deus Brito, muitas peças, muitos corpos de prova de macografia para a gente poder visualizar com as mãos aquela beleza que é uma junta soldada adequadamente e depois preparada para uma avaliação, né? Então foi muito gostoso esse estar lá, podendo compartilhar um pouco de conhecimento com todo mundo. E realmente foi muito interessante, né? Né? Essa empresa que faz a solda por feixe de elétrons, para mim, eles têm a maior capacidade no mundo em termos de espessura, porque o feixe de elétrons a gente solda em um ambiente a vácuo. Então tem que ter uma câmara de vácuo para executar. E ele tem bem de potência também. Eles conseguem soldar mais de 100 milímetros. Mas não é só a indústria pesada, fina também. Sim. Alguns décimos de milímetros eles conseguem soldar também. Mas tinha uma outra empresa lá com a gente de filtros, né, Fernando? Tinha. Tinha uma empresa que trouxe um conceito bastante interessante de um conhecido nosso, que esse filtro, né, esse lavador de gases que nós expusemos lá, foi justamente para mostrar como é rico o processo de soldagem que transforma chapas, tubos, parafusos e porcas em um equipamento extremamente útil para a sociedade, né? Então eu não me canso de admirar a soldagem, não me canso de admirar a capacidade de transformação e agregação de valor que a soldagem traz para o mundo, já desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Então foi muito bacana essa troca, né? A gente abriu um livro, né? Digamos assim, um livro de capa dura, onde as pessoas foram lá, deixaram seus nomes, deixaram suas mensagens, e todos eles muito felizes, né, com essa questão relacionada à ABS estar lá de volta e fazendo todo esse balanço a respeito daquilo que a gente pode e deve oferecer para a sociedade, né?
né? E a ABS não estava lá só no stand ou como nós lá visitando, a gente também palestrou. O Odécio, você, Fernando, conta um pouco da palestra de vocês. Odécio, você quer puxar esse assunto? Eu acho que isso foi a cereja do Ok. bolo, né? Não, Acho que foi é, muito bom a boa apresentação do Branchini. não, realmente, minha e sua, né? Realmente foi prazeroso, porque quando eu imaginei que iríamos fazer uma apresentação no meio de uma feira, eu fui procurar um auditório, né? Tanto assim que apesar de ter o endereço certo na mão, eu entrei na rua H e fui na direção contrária, porque lá no fundo eu achei que era um auditório. Aí voltei e encontrei um colega palestrando num palco com uma série de poltronas e cadeiras no meio do barulho natural da feira, de pessoas passando. Aí eu me dei conta que realmente ele falando ao microfone e apresentando a sua empresa, ele estava falando com 20, 30, 40 pessoas que estavam com fone de ouvido, né? Aí eu falei, poxa, que solução interessante. Quer dizer, você está vivendo o ambiente da feira e, ao mesmo tempo, está absorvendo conhecimento. Eu achei muito. Eu, pelo menos, não tinha tido essa oportunidade. Aí, fizemos uma breve apresentação. O Fernando nos honrou com a solicitação de um trabalho que está sendo feito pela ABS, através do CB 42 lá da ABNT. A ABS é responsável por esse comitê brasileiro já há muito tempo, e nós pegamos na unha a tradução, né, de um conjunto de norma e uma norma que tratam não só da questão da soldagem em si, mas principalmente da administração da soldagem e mesmo da gestão da soldagem. Então, eu particularmente tive a oportunidade de lembrar meu início lá na, na soldagem e na própria ABS, lá em 79, quando nós promovemos um seminário Garantia da Qualidade na Soldagem, e esse seminário esbarrava em temas como a importância de ter os processos de soldagem controlados, mas principalmente a administração do processo e a gestão da atividade de soldagem. E me recordo que é, um, uma, preparei na época um curso, a ISO 9000 e a soldagem, né? Eu chamava de ISO 9000 porque naquela época estava nos anos 80, estava iniciando a ISO 9000, a série, né? E, e descobri recentemente que alguém guardou essa apostila. Preciso resgatá-la. Mas o importante é que naquele momento e durante a palestra, a gente resgatou não as técnicas de soldagem, né, os processos em si, mas a importância de fazer uma boa administração do processo de soldagem. Isso aconteceu porque, voltando para o sistema de gestão da qualidade, em 87, os processos de soldagem eram considerados processos especiais e tinha todo um detalhamento, um embasamento dentro da norma ISO 9001, tinha lá um capítulo quase que preocupado com o processo de soldagem pelas características que todos nós conhecemos e que foi muito bem descrito na época, e eu não esqueço que soldagem é um processo que tem que ser controlado antes, durante e depois. Frase essa que eu aprendi lá com o saudoso Mário Ceni, que foi o segundo presidente da ABS depois de mim. Então, nós apresentamos com base nessa ideia, como a ISO a 9000, ela foi se distanciando dos processos particulares e foi tratando dos processos em geral, já na versão do ano 2000 e depois de 2015, ela, além dos processos
genéricos, processos organizacionais, ela passa a avaliar a gestão. E a nossa soldagem ficou no esquecimento. Aí a ISO resolveu editar, já em 2005, editar uma norma, a 3834, que na realidade é uma série de 5 normas, onde ela, na 38, na parte um ela faz uma classificação de empresas que poderiam utilizar as normas. Essa classificação aparece na 38, 34, parte 2, parte 3 e parte 4. A parte 2 é a mais exigente, a parte 4 é a menos exigente, mas sempre voltado para a administração do processo de soldagem. E a parte 5 é interessante também, que nos orienta a escolher e entender um pouco dessas partes. A parte 2, que é a mais importante, no meu entender, ela é para indústrias e para construção e montagem de grande porte, de grandes responsabilidades. Ela faz um varre totalmente todos os aspectos que a gente imagina que qualquer indústria ou qualquer montador que trabalhe com soldagem deveria saber, mas, no entanto, isso fica um pouco esquecido. Os inspetores de solda inspecionam isso, mas não executam isso, né? Então, os encarregados sabem que precisa ter aquele cuidado com os eletrodos, com a identificação, com a rastreabilidade, com os tratamentos, mas não tem uma definição clara do que fazer, do como fazer. E essa norma 3834, ela vem exatamente cobrir essa lacuna, de uma maneira bastante simples, mas com profundidade, e a gente espera que ela seja bem utilizada. Ela foi editada primeiramente em 2008 e agora revisada pela ISO, e nós, a ABS, teve a oportunidade então de traduzir essa norma, e agora ela saiu, essa série saiu com a sigla ABNT NBR ISO 3834, da parte um à parte 5. As partes 3 e 4 ainda estão no prelo. Quinta-feira agora teremos uma reunião a respeito, mas o mais importante é a parte um, 2 e 5, que dão uma bela orientação sobre como administrar bem os processos de soldagem, indo do engenheiro de solda e coordenador de soldagem, chegando até o soldador e o auxiliar, com conceitos bastante simples, mas importantes para se obter uma junta soldada de qualidade. Branquini, desculpe, mais do que isso, né? Ela pega desde a fase de orçamento, Isso, pega isso. desde a fase de orçamento, quando a gente vai orçar uma fabricação, até a entrega do Entrega, equipamento. entrega. Passando por todos os cuidados que você tem que ter com a calibração, a manutenção dos equipamentos de soldagem, enfim. Dimensionamento das suas facilidades. Exatamente. Então, isso é aquilo que, quando a gente pensa na soldagem, que seja com arco aberto, você não está envolvido nisso. Mas é tudo que deve acontecer antes, bem lembrado pelo Décio, desde a orçamentação. Então, existe lá uma análise crítica que é decorrente da ISO 9001, análise crítica de contrato, que você tem que fazer uma análise crítica técnica. Quer dizer, não é só o vendedor que vai cuidar, a área técnica tem que avaliar se ela tem possibilidade, se ela tem competência, se ela tem EPS qualificado, né? Se ela tem equipamentos de movimentação daquilo que vai ser estruturado. Então, tudo isso está dentro dessa norma, a 38, 34, principalmente a parte 2. As 3 e 4 é a parte 2 um pouquinho mais simplificada. E isso já está disponível na ABNT. Em paralelo, a ISO lançou uma outra norma, essa muito importante, que trata do coordenador de soldagem. Quais são as atribuições e as responsabilidades do coordenador de soldagem? Que pode ser um tecnólogo de soldagem, pode ser um engenheiro de soldagem, pode ser alguém que se especialize nessa área, mas tem critérios de responsabilidades e autoridades para essa figura, né?
Então, no caso, eu estou falando a BNT NBR ISO 14731, também recentemente, vamos dizer assim, traduzida por nós, pela ABS, e disponibilizada através da ABNT, dentro do CB42. Então, esse conjunto da 3834 e a 14731 vem dar um suporte muito grande, não para a técnica de soldagem, mas para a administração da soldagem. E aqui, Fernando, eu queria dizer o que nós comentamos também, é que a 38, a 17, 14731, perdão, ela pode levar à qualificação a certificação, perdão, desse especialista, né? Então, nós poderíamos usar aí os 150 ou mais engenheiros de soldagem que a ABS preparou, com certificação IW ou não, né? E dar a eles a oportunidade de buscar uma certificação. E aqui cabe, né, o desafio de criar um organismo de certificação de pessoas, um OCP, que possa avaliar, né, a competência desse especialista, logicamente, depois de ter realizado um treinamento específico sobre, por exemplo, dentro dos cursos de tecnólogo de soldagem ou do curso de engenharia de soldagem, certamente isso poderia servir de base para um dos requisitos, outro requisito é a experiência, enfim, fazer alguma coisa para valorizar, porque eu sinto que, e aqui não é uma crítica, mas é uma recomendação de coração, que a ABS tem que resgatar esses tantos engenheiros de soldagem, que ela, graças a um trabalho enorme do Daniel Almeida, né, colocou no espaço, e o Barcarense também, e outros tantos, né, colocou no mercado, e a gente está perdendo essa turma. Desculpe, Fernando, eu saí um pouquinho do tema, né? Mas tudo em função daquela oportunidade que a gente teve de fazer essa apresentação pública. Na realidade, não tinha muita gente, né? Mas nós tivemos a oportunidade de ver um engenheiro de solda recém-formado vir falar sobre, vir comentar com isso e também outras pessoas. E eu acredito que foi um bom momento para, e aproveitando, né, a presença da ABS, para fazer o primeiro lançamento É, dessas duas normas. eu É acho isso, que, assim, Fernando. não, desculpe, pode concluir. Não, não. É isso que eu queria resgatar, sempre lembrando que é, nós não podemos depender da ABNT para divulgar isso, né? Essas duas normas, trabalho do CB42, tem que ser divulgado por nós. Então, eu ainda insisto que nós precisaríamos fazer uma live sobre essas duas normas. Nós temos muita competência, o pessoal que participou da tradução, né? O Kleber em particular, o, meu Deus, a idade de 76 anos faz a gente apagar a memória. Tem os prós e tem os contras, né? Tem. A gente acumula, acumula, Olha acumula, quanta na hora de experiência liberar, aí. não libera, esquece, né? Mas, enfim, faz parte. Não, mas é É, excelente, é isso nós aí. temos competência para fazer uma live e resgatar esses engenheiros de solda. Eu sinto muito a gente ter lançado mais de 150 no mercado, o Barcarena sabe disso, E está e a aumentando, gente, é. né, e a gente deixar solto. É um sangue novo que a ABS precisa, né? Olha, O eu que diria o acha disso, seguinte, Barcarena? é, eu diria o seguinte, nós estamos chegando aqui nos últimos minutos Oh, aqui perdão. do nosso encontro, mas eu acho que esse assunto ele é tão gostoso, ele é tão satisfatório, que eu acho que nós vamos transformar esse nosso encontro na parte um e nós vamos ter uma parte Uhum. 2. Que Porque bom. essa parte 2 eu gostaria de passar a palavra para o meu queridíssimo Bracarense, que tem uma experiência tão longa assim e tão profunda no assunto soldagem. E eu queria falar do mercado de soldagem. Quero falar do que estamos sofrendo hoje de ausência de profissionais da indústria. E eu acho que a 3834 ela define
mais do que uma norma, ele é um guia para que a gente possa trilhar esse caminho de uma maneira segura, né? Então, E a Bracarense, eu vou 14731 também. também. Então, eu gostaria de passar palavras finais aqui para o Bracarense, que ficou quietinho, assistindo. E eu gostaria de agradecer todo o pessoal que assistia essa parte um, agora virou parte um, né, desse nosso Sim. encontro referente à Expo MAF 3084. Passar para o Bracarense, Tá. ensinar Aqui, e ó. falar um pouquinho. Primeiro, né? Primeiro é o seguinte, eu não participei da feira, Hum, senti muito não poder ter ido, mas para mim ia ser muito complicado, né? Deslocar e ter. Aqui em Belo Horizonte é muito difícil sim. fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem que pegar Uber, ir para o aeroporto, aí é muito complicado. Então, se Tá. eu fosse, eu iria de manhã cedo Hum, e voltaria à noite, e aí também uhum, ia ficar uma coisa muito complexa. uhum, Bom, mas uhum, eu senti muito. As notícias que eu tive do pessoal que esteve lá, que é o que o Décio falou, que você também falou, Fernando, e vários confirmaram, foi sensacional, que a participação, inclusive, da ABS foi sentida. Isso é que eu acho que foi um negócio legal. O uhum, pessoal falou, não, nós sentimos que a ABS está ali, está respirando. E esse é um negócio que a gente está tentando já tem um tempo, né? A gente está querendo que a ABS retorne, né? Apesar de todos os pesares, a gente quer que o pessoal uhum. retorne. E está Então, retornando assim, com a ajuda de todos vocês, né? Que todos nós estamos eu acho que tá participando. devagarzinho, tá indo. Eu acho que a gente está, né, com o seu apoio, Fernando, tá dando certo. A gente está conseguindo. Eu lembro quando nós começamos, né? Eu falei, nós temos que ir pro LinkedIn. Aí o pessoal, LinkedIn. Aí fomos pro LinkedIn, o negócio deu um pico, Meu, né? Tem o lance da revista, milhares de né? A seguidores, é? revista, né? A revista, ela continua, né? Os meninos estão lá levando, o pessoal lá do Nordeste, né? O Hélio e o menino. Então, assim, acho que a gente tá começando, a gente está dando aquelas enxadadas que tá pegando as minhoquinhas, mas tá indo bem, a gente está caminhando, né? Eu acho que num Então, assim, a país minha, a que. minha expectativa é que volte. É, Infelizmente, o mercado está muito ruim, né, é. para conseguir gente, né? Tá difícil, o pessoal tem reclamado comigo. Essas semanas para trás agora, o pessoal da CNH está precisando de soldador, para você ter uma ideia. Aí o diretor lá me ligou e falou: Ô, Braca, será que você não consegue soldador? Você tem um Cipmoi aí? Eu falei: cara, ninguém está querendo Ninguém quer. assinar carteira. Muito bem. Essa foi a nossa descontraída reunião, onde a gente falou sobre uma boa parte da ExpoMAF relacionada à soldagem. Fique atento para a parte 2, onde nós vamos trazer mais informações sobre este importante tema e outros temas também. Muito obrigado e um grande abraço.